Boa tarde a todos que nos assistem no dia de hoje, neste terceiro webinar de uma série de webinars que a Apex Brasil e a Abqif estão realizando. Agradeço essa parceria muito bem sucedida que a Apex Brasil tem com a Abqif, um convênio que já tem mais de 10 anos e que vem contribuindo para o aumento das exportações do setor da indústria farmacêutica brasileira e também na atração de investimentos estrangeiros diretos para o Brasil. Eu gostaria de iniciar o nosso webinar de hoje destacando alguns pontos que nós tratamos nos dois encontros anteriores. Destacando primeiro as vantagens que o Brasil oferece para os investidores estrangeiros. Nós sabemos que o Brasil é um grande mercado, não só para o setor de saúde, mas para todos os setores da economia. Isso atrai investidores do mundo todo. No caso do setor de saúde, nós temos o SUS como um grande comprador, centralizando essas compras. Isso é um fator bastante vantajoso para o Brasil. Nós vimos também que a criação do NPI e da Anvisa e os trabalhos que eles vêm desenvolvendo estão atraindo bastante investidores. O NPI, por exemplo, ele tem reduzido bastante o backlog de patentes e ele tem como meta, nos próximos 2 anos, reduzir esse tempo para a concessão de patentes em até 80%. Isso, sem dúvida nenhuma, vai melhorar bastante o setor. Sabemos também que o Brasil tem 25% da biodiversidade do planeta. E agora, com esta crise, com esta pandemia, nós sabemos que os setores de medtech, de biotech, de saúde digital, são setores que têm uma tendência de crescimento. Por outro lado, nós identificamos gargalos no setor de saúde, gargalos que precisam de políticas públicas para serem melhoradas, para serem atualizadas, de modo que o Brasil se torne mais competitivo. E é dentro desse cenário que nós, a Apex Brasil, em conjunto com a Abqif, tem como meta elaborar um documento mapeando tudo aquilo que vocês que nos assistem do setor privado pensam que deve ser melhorado para que a Apex Brasil, que faz essa interface do setor privado e de investidores estrangeiros com o setor público, para que nós possamos encaminhar isso aos órgãos públicos responsáveis para que possamos, então, melhorar esse ambiente de negócios. Nós sabemos que o Brasil ainda investe muito pouco em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós investimos 1,27% do nosso PIB. Isso ainda é muito pouco. Então, é outra preocupação do Brasil e do Ministério da Ciência e Tecnologia aumentar esses investimentos em P&D. E essa dependência dos investimentos estrangeiros e das importações de insumos farmacêuticos são gargalos que nós temos que vencer. Portanto, essa discussão de hoje, além de ouvir o setor privado, nós teremos aqui também conosco a FINEP e a Subsecretaria de Investimentos do Ministério da Economia para agregar ao debate que nós tivemos nos 2 encontros anteriores. E eu coloco desde já a Apex Brasil e a sua gerência de investimentos à disposição para que nós possamos, então, mapear esses gargalos e contribuir com o governo federal no sentido de melhorar cada vez mais o ambiente de negócios e tornar o Brasil um destino cada vez melhor para os investidores estrangeiros. Eu convido, então, para o debate de hoje, o moderador, o presidente executivo da Abqif, Norberto Prestes. Boa tarde.
Boa tarde, general. Muito obrigado pela apresentação e pela parceria da Apex Brasil. Vamos então iniciar o nosso debate aqui com os nossos convidados. Muito obrigado. Bom, gente, dando continuidade, eu queria desejar boa tarde para todos, boa tarde para os nossos convidados aqui, participantes hoje do nosso 5º Summit Brasil, virtual, né, organizado pela BKIF e pela Apex. Hoje será o nosso último webinar, né, de uma série de 3. A quem acompanhou, a maioria dos participantes deve ter acompanhado os outros. As discussões foram bem enriquecedoras, na minha opinião, e destacaram alguns caminhos muito interessantes para atrair investimentos e estimular o setor da saúde no Brasil. Bom, para isso, eu gostaria de convidar hoje, saudar, né, a nossa convidada, a Virginia Hag, CEO da Global Compass, o senhor Márcio Lima, subsecretário de Investimentos Estrangeiros do Ministério da Economia, e o Rodrigo Cecioso, superintendente da área de inovação da FINEP. Boa tarde a todos, gente. Vamos começar, então, a nossa discussão? Bom, eu acho que é chovendo molhado, a maioria de vocês aqui já sabem, quem está participando também. O assunto em pauta é saúde, pandemia abriu algumas feridas e nós já discutimos isso anteriormente, mas com o setor privado, o BNDES participou de uma das rodadas e hoje nós temos aqui a oportunidade bastante interessante de conversar com dois representantes do governo, né, FINEP e Ministério da Economia, fundamentais para a gente estimular esse setor. Bom, eu queria começar a perguntar, né, como nós poderíamos iniciar a pensar políticas de investimento hoje para reverter esse cenário a médio e longo prazo, né? Sabemos, eu acho que quem está aqui presente, então, os nossos convidados aqui, a maioria a gente já sabe dos grandes desafios da área da saúde, né? Mas a gente na última discussão falou muito do copo cheio. Então, levando em consideração o copo cheio, o potencial do Brasil que a gente já tem hoje, como é que vocês estão vendo, né? Eu queria chamar o Cecioso, que está com o comitê, depois o Márcio, Virgínia, ajudarem a responder essa pergunta, né? De como nós podemos, né, pensar em políticas de investimentos para reverter esse cenário que nós vivemos hoje, que é da extrema dependência externa, né? Não só do medicamento, né? A gente está falando talvez do complexo todo, mas aqui é medicamento por conta do setor, né? Mas enfim, senhor. Boa tarde a todos, boa tarde Virgínia, Márcio, General Roberto e Norberto, mais uma vez agradeço aí o convite e a oportunidade de estar com vocês, aqui com a BKIF, com a Apex, fazendo essa discussão nesse webinar. Nós temos um grupo de ações que já começou a ser executada, né, no âmbito do MCTIC e da FINEP, né, que prepara um pouco da alavancagem pós-pandemia, né? Nós temos, primeiro, um grupo de ações, né, com as encomendas da Rede Vírus, os próprios editais de subvenção econômica que estão saindo, saiu um agora, né, o prazo para submissão de proposta começa amanhã, então são 132 milhões de reais de subvenção econômica, que foi um descontingenciamento do governo, foi muito importante para a gente tentar fazer frente a este momento. Mas você já começa a ver, nesse próprio edital, você vê na linha temática 1, você vê um caráter, uma pegada de independência tecnológica, de tentar trazer alguns insumos que hoje o Brasil é integralmente dependente para o Brasil. Então, você começa a ter um grupo de políticas aparecendo nesse sentido. Teremos, em breve, também um impulso, né, à saúde 4.0, né, então vamos ter daqui a pouco um programa sendo anunciado falando desse assunto, então vamos ter aí esse grupo de ações, né, que vão estar acontecendo até o final do ano. Mas é importante a gente ter um horizonte de prazo maior, né? Então, não só por conta de pesquisas que envolvem vacinas para a Covid e outras viroses respiratórias e outras ações que, eventualmente, a gente esteja executando, né? Mas é importante a gente ter um horizonte de longo prazo. Eu acho que a principal política, né, do meu ponto de vista aqui,
como superintendente da FINEP, como participante do sistema de inovação, é realmente ampliar e garantir os recursos que são necessários para atrair os investimentos, investimento privado, para alavancar investimento privado em projetos de alto risco, né? Quando eu falo disso, eu estou falando de recursos do FNDCT, eu estou falando de processos de encomenda tecnológica, estou falando de outros instrumentos que são necessários, debêntures incentivadas. Tudo isso são instrumentos muito necessários que nós precisamos ter desenvolvidos para alavancar o investimento. Então, do meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa, como primeira medida para alavancar, pensando em longo prazo, é de fato alavancar os recursos para ciência, tecnologia e inovação, aumentar o aporte de recursos para ciência, tecnologia e inovação, porque no cenário que nós temos recente de redução, você acaba trazendo uma perspectiva ruim para o longo prazo. Então, a gente tem que reverter essa curva da alocação de recursos para poder fazer a alocação com recursos não reembolsáveis e, a partir daí, alavancar investimento privado, isso gerar aquele ciclo positivo que todo brasileiro tanto espera. Ô, Cecioso, eu queria só aproveitar que você está e fazer talvez uma provocação, né? A Anvisa ela está passando por um processo que ela nunca viveu, né? De fazer RDCs extraordinárias, se reunir, liberar para não faltar medicamento, liberar medicamento, enfim, as avaliações mudaram e ela inclusive está repensando em alguns processos, né? A FINEP sempre apoiou, né, o setor da saúde, área X, Y, vai ano passa ano, ela sempre. Vocês estão fazendo essa reflexão agora, no momento de Covid, o que acertou, o que errou, o que a gente tem que melhorar, se hoje está mais fácil convencer que o aporte ele tem que ser maior do que ele venha sendo feito, como é que você vê isso, né? Que eu falei, perguntei de médio e longo prazo, mas você tem essa perspectiva, existe houve um processo de sensibilização maior nesse momento? Sim, sim, o Norberto, eu acho que essa tua colocação é muito relevante. O que eu já observo, né? Acho que a pandemia é um movimento que já estava acontecendo, mas a pandemia colocou isso na ordem do dia, né? A pandemia ela deixou muito claro que o Brasil não estava preparado para passar por um momento como esse, justamente porque não vinha investindo, né, em ciência, tecnologia e inovação nos parâmetros necessários para um país continental como é o Brasil. Às vezes até você vê algumas comparações do Brasil, do sistema de inovação brasileiro com outros países, só que são países que não são do tamanho do Rio de Janeiro, né? E como gestor de política pública, a gente não pode pensar somente no Rio de Janeiro, a gente tem que fazer legislação para o país inteiro, o Brasil é um continente, né? Então, o que a gente começa a ver, né, dentro até do próprio parlamento, dentro do Congresso Nacional, os próprios gestores públicos muito mais sensíveis a essa questão, essa pauta da ciência, tecnologia e inovação. Só como exemplo assim, de como é que está mais sensível, nós temos o senador Isalci, né, que está com um PL, né, tá para apresentar um PL que fala em descontingenciamento do FNDCT, transformar o fundo em um fundo financeiro para evitar que os seus saldos sejam revertidos somente como superávit. Então, você começa a ter uma ação muito mais coordenada e uma visão muito mais de futuro de país, que quando você contingencia o principal fundo da ciência, você está sacrificando obrigatoriamente aquilo que vai te alavancar crescimento sustentável daqui a 4, 5, 6, 10 anos. Né? Então, essa sensibilidade que chegou, na minha opinião, no Congresso, ela é fundamental para que a gente tenha uma reversão desse quadro e aí, a partir daí, uma alavancagem positiva. Porque a gente tem uma base instalada boa, tá? Que a gente tem universidades de qualidade, tem formação de bons profissionais, nossa publicação de papers ela é grande, mas a gente precisa transformar esse potencial em inovação. E isso precisa de recurso. Quando a gente começa a ter esse movimento no Congresso Nacional, começa a enxergar uma oportunidade de virada. Eu acho que é uma pena que estejamos passando pela pandemia, mas a pandemia trouxe a emergência da ciência, tecnologia e inovação. Nós não estávamos preparados. E talvez se estivéssemos investindo os recursos ao longo do tempo, talvez nós estivéssemos em uma posição muito melhor hoje. Perfeito. Obrigado. O Márcio, aproveitando então do alarme, do alerta vermelho que foi ligado, inclusive também no Ministério da Economia, a gente sempre teve, eu acredito, né, que o Ministério da Economia estiveram sempre atentos
a pautas grandes, né, que trazem bastante recurso para o Brasil, como a agricultura, né, produtos agrícolas, etc., matéria-prima e tudo mais. Agora, no meio da pandemia, eu queria entender como que o Ministério, né, você trabalha na área de atração de investimentos estrangeiros, né? Como é que o Ministério passou a olhar isso? Falou assim, opa, quais são as prioridades, né? O que a gente vai ter que rever nesse processo? E o Ministério da Economia está prevendo, como é que ele está se organizando para tornar o ambiente de negócio no Brasil mais atraente? E a gente sabe que tem muita coisa derretendo aí fora, né? Inclusive os rankings de participação do Brasil, ele vem caindo. E aí, o que vocês estão planejando para recuperar isso, para mostrar o copo cheio, para a gente poder voltar a investir, porque sem investimento também, uma nação como o Brasil, de 210 milhões de habitantes, fica impraticável, né? Então, eu gostaria de ouvi-lo. Como é que o Ministério da Economia está enxergando isso nesse momento? Tá ótimo. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Convite do próprio General Escoto, da Apex. É um prazer estar com o Rodrigo, né, da FINEP, da Virgínia, da Global Compass, e com você também, Norberto. Só para a gente situar aqui, realmente, o panorama que nós estamos vivendo hoje não é um panorama que ninguém esperava há 4 ou 5 meses atrás, né? Então, assim, é uma situação que hoje o Brasil vive, não só o Brasil, né? Eu acho que o mundo inteiro vive uma situação ímpar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tento olhar o copo cheio, não o copo vazio, né? Então, a gente tem que tentar encontrar aqui quais seriam, né, as oportunidades que a gente poderia encontrar daqui para frente, né? Tendo em vista tudo que está acontecendo aqui, de ruim, inclusive, na nossa economia, né? O impacto, realmente, do que está acontecendo é gigante, né? No setor de serviços, principalmente. Então, e aí, aqui, como a gente tem que falar aqui, eu acho que é importante focar no setor de saúde e o que o Ministério pode fazer, né, para ajudar o setor, principalmente para atrair mais investimentos. Acho que antes de eu iniciar o que eu estou fazendo ali na minha área, que eu acho que o Ministério da Economia, só para explicar para os ouvintes, né, quem está nos ouvindo e nos vendo, o Ministério da Economia é gigante, né, pessoal? O Ministério da Economia, ele, na verdade, são 5 ministérios que se juntaram em um só. Então, quando eu falo em Ministério da Economia, são inúmeras ações, né, que estão acontecendo ao mesmo tempo, em prol para atrair mais investimentos estrangeiros, para melhorar as políticas públicas. Então, assim, é um pouco difícil eu situar o Ministério todo da Economia como um todo. Mas é importante, eu acho, que salientar algumas medidas que foram tomadas, por exemplo, na CAMEX, né? A Subsecretaria de Investimentos Estrangeiros, da qual eu faço parte, está inserida no âmbito da CAMEX, né? Que é o colegiado de ministros em que se toma decisões, né, estratégicas relacionadas tanto à questão de investimentos quanto à questão de comércio. Tá? Então, acho que é importante deixar claro isso. E o que nós estamos fazendo no âmbito da CAMEX, tá? Tendo em vista tudo que vem acontecendo com relação à pandemia. Houve muitas medidas no âmbito da CAMEX emergenciais, né? A gente tinha até conversado sobre isso, principalmente com foco no setor de saúde, né? Então, assim, o governo teve que agir de maneira com muita emergência para importar equipamento médico, né? Respiradores, luvas. Eu sei que hoje a indústria brasileira está se adaptando, né? Está conseguindo passar a produzir coisas que antes não se produzia. Que ótimo, né? Isso que nós queremos também. Mas, assim, e para que a gente pudesse importar esses materiais, máscaras, luvas, e todos esses equipamentos médicos, tivemos que fazer, às vezes, reduções temporárias nas tarifas de importação de maneira muito ágil e muito rápida, né? Então, foi tudo com muita emergência, né? Toda semana, se vocês olharem no site da CAMEX, tinham ali decisões reduzindo tarifas de importação de inúmeros produtos, justamente devido aí ao momento emergencial. Mas esse é um primeiro ponto. Agora, com relação à questão mais estruturante, que eu acho que é muito mais interessante que eu acho que a gente falar, do que a gente tem que pensar daqui para frente, né, no pós-pandemia, né, como que a gente pode fazer, e que tipo de reforma que a gente pode tocar para tentar fazer com que a coisa melhore em médio e longo prazo, né? Então, por exemplo, aí eu gostaria de citar algumas iniciativas hoje na Subsecretaria de Investimentos Estrangeiros que eu acho que casa perfeitamente com o próprio setor de saúde, né? Hoje, nós estamos elaborando, no âmbito do Comitê Nacional de Investimentos, que é um colegiado de secretários da CAMEX,
tá? Secretários de ministérios que realmente elaboram políticas voltadas a investimentos estrangeiros. Então, você tem ali o secretário da Receita, o secretário do Ministério da Agricultura, da PPI, do Ministério da Infraestrutura, do Ministério da Economia. Então, são secretários, realmente, de ministérios-chave para a questão da atração de investimentos estrangeiros. Tá? Então, se o foco nosso hoje é tentar fazer, de alguma forma, melhorar o ambiente de negócios para o investidor estrangeiro. Tá? E aqui eu posso sinalizar e a gente pode focar no setor de saúde. Então, eu acho que uma das iniciativas interessantíssimas hoje, que nós estamos ali implementando e começando a implementar, porque nós tivemos um mandato aprovado agora em maio, no âmbito da CAMEX, é a agenda regulatória para a melhoria do ambiente de investimentos. Tá? E aí a gente pode focar aqui essa agenda, porque, na verdade, a agenda regulatória que nós estamos aqui elaborando, ela é uma agenda ampla para melhorar o ambiente de investimentos aqui no Brasil para o investidor estrangeiro. Tá? Então, aqui, o que nós estamos fazendo é, juntamente com 28 órgãos reguladores do governo federal, tá? Conversando, articulando com cada um dos órgãos para saber quais são as normas infralegais de cada um deles que nós podemos simplificar, reduzindo critérios, licenças, podemos harmonizar com estándares ou padrões internacionais, podemos revogar uma norma que não faz sentido nenhuma, que é o que a gente chama de desburocratizar ou desregulamentar parte do setor. Então, tudo isso nós estamos agora iniciando esse trabalho. E é interessante até eu ter comentado isso, porque uma das primeiras reuniões com relação à questão da agenda foi justamente com a Anvisa. Tá? Que eu acho que a Anvisa, o foco dela ali tem muito em questão do setor de saúde. Eu sei que tem um setor alimentício ali na Anvisa também, mas eu acho que é importante aqui o foco no setor de saúde. E assim, e é impressionante, e aí assim, o tamanho do arcabouço normativo do Brasil hoje, em termos de norma infralegal. Se nós já temos uma quantidade enorme de projetos de lei, de leis aprovadas, os senhores imaginam a quantidade de normas infralegais que nós temos hoje no arcabouço normativo do Brasil. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, na Anvisa hoje, eles estão trabalhando com aproximadamente a revisão agora, nesse biênio 2020-2021, de 200, 150 normas, né? Muitas delas voltadas, né, e que impactam o setor de saúde também. Então, acho que aqui um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é essa oportunidade que se abre, né? Eu acho que para vocês aí do setor de saúde, para participar conosco aqui da CAMEX, nós estamos abertos, quando quiserem, fazer reuniões com setores, com empresas, para receber inputs de vocês, de normas, de temas que mais impactam vocês aqui nos seus investimentos. Então, por exemplo, às vezes tem uma norma ali na Anvisa, determinada norma para o registro de um medicamento muito complicada, que precisa ser simplificada e que vocês têm argumentos para se fazer isso. Ora, por que não, né? Levar isso a nós para que a gente possa fazer gestões junto à Anvisa e aproveitar o momento, né? Juntamente com a Anvisa e simplificar os critérios para aprovação desses medicamentos. Então, esse aqui é só um exemplo que eu estou dando, e a ideia é que essa agenda seja implementada nos próximos 2 anos. Tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é com relação à questão da agenda regulatória, que a gente poderia, inclusive, aqui, receber inputs de vocês ali do setor privado, né, do setor de saúde especificamente, para que a gente possa fazer gestões no governo e melhorar o ambiente de negócio de vocês. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que é interessante também é a questão do comitê, né, que eu citei anteriormente, que é o Comitê Nacional de Investimentos. Tá? O comitê hoje, como eu disse anteriormente, é um colegiado de secretários, né, que a grande principal função dele, que eu acho, que é coordenar as ações de políticas públicas dentro do governo, né, relacionadas a investimentos estrangeiros, tendo em vista que o tema é muito pulverizado na esplanada hoje. Hoje, se você for focar em órgãos, hoje a gente tem mais de 10 ou 15 órgãos do governo federal que, de alguma maneira, tem alguma gestão em investimentos estrangeiros, seja para atrair investimento, seja para promover investimentos estrangeiros no exterior, promover investimentos brasileiros lá no exterior. Então, assim, o comitê, eu acho que é o locus ideal também de nós discutirmos políticas públicas voltadas a determinados setores, inclusive o de saúde, né? Nós estamos hoje trabalhando com o programa de trabalho do comitê para os próximos 3 anos, tá?
É importante salientar que o programa de trabalho ele é dinâmico, então nós estamos sempre abertos aqui para receber também sugestões do setor privado, né? Nós queremos incluir, inclusive, o setor privado em sessões do próprio Comitê Nacional de Investimentos, que aí eu acho que vale a pena a BIQIF, o setor de saúde, participar das reuniões do comitê, né? Eu acho que vão ter reuniões voltadas ao setor privado e reuniões de governo. Então, acho que a gente precisa ter essa porta aberta, até porque a gente precisa ouvir o setor privado, né? Porque a gente não pode só ficar discutindo política pública a portas fechadas. Então, a gente precisa ouvi-los até para saber dos principais problemas e saber se a gente tem como ou não dar um encaminhamento para esses problemas, tá? Então, eu acho que isso é o outro ponto que eu gostaria também de ressaltar, que além da agenda regulatória, que está também no âmbito do Comitê Nacional de Investimentos, nós temos essas discussões mais amplas, né, de gestão pública, de coordenação entre os ministérios relativas a medidas com relação a questões de investimentos estrangeiros. Eu não vou mentir aqui, não. O nosso objetivo maior é melhorar o ranking do Brasil, né, no Doing Business, né? Quando você olha ali o Brasil, a situação é muito complicadíssima, né? Nós estamos ali, eu acho que 100º, 40º colocado, eu não sei. Eu acho que a gente precisa ter uma organização, uma maior coordenação dentro do governo, de maneira que a gente consiga diminuir burocracia, simplificar normas, entendeu? Isso eu acho que é preponderante, independentemente de setor, isso eu posso dizer para vocês, eu acho que a gente precisa simplificar o arcabouço normativo brasileiro. Eu acho que a questão regulatória é importantíssima para um país. Se você compara o Brasil hoje com outros países de primeiro mundo, a quantidade de normas que nós temos é um absurdo. Então, assim, inclusive não só a quantidade de normas, e a burocracia também, tá? E aí eu entro no terceiro ponto, que aí depois eu vou concluir minha fala, Norberto, que eu acho que eu já estou falando demais, até para abrir também para a Virgínia também comentar o ponto dela, que é para o Ombudsman, né? O Ombudsman que nós temos hoje é uma ferramenta que nós chamamos de Ombudsman de Investimentos Diretos, tá? Ele é uma ferramenta hoje que está no âmbito da CAMEX, tá? O Ombudsman ele seria, na verdade, um tipo de um canal único, tá? Para que o investidor estrangeiro possa encaminhar seus problemas concretos, tá? Para que a gente possa resolver esses problemas junto à administração pública federal. Então, hoje nós temos, no âmbito lá da CAMEX, do Ombudsman, uma rede de pontos focais no governo federal de mais de 37 órgãos do governo, tá? Essa mesma rede que está nos ajudando a elaborar a agenda regulatória, tá? Então, eu acho que é importante saber disso também, mas, ao mesmo tempo, essa rede nos ajuda, por exemplo, caso alguém aí do setor de saúde, alguma empresa, tenha algum problema ali no Ministério da Agricultura com registro, ou na própria Receita Federal, ou em alguma agência reguladora, na própria Anvisa, nós temos o canal do Ombudsman hoje para entrar em contato com esses órgãos, tá? E tentar resolver a questão juntamente com eles no caso concreto. Então, assim, e para isso nós temos um canal, tá? Nós temos um website que é o oid.economia.gov.br, oid.economia.gov.br. Se os senhores entrarem lá, vocês vão verem que tem lá o site, ele tem tanto em língua inglesa quanto em língua portuguesa também. E ali o investidor ele pode fazer tanto uma reclamação, um questionamento, que a gente chama que é o caso concreto, ou uma consulta, que são dúvidas gerais na legislação. Mas eu acho que o que mais realmente interessa ao investidor estrangeiro é como que a gente faz para resolver o problema dele concreto. E para isso tem lá o site, que é a parte de questionamentos. Basta entrar, preenche um formulário bastante simplificado, anexa documentos que vocês considerem relevantes, e aí, a partir desse momento, quando vocês nos enviam, a gente começa a tratar a questão juntamente com todos os órgãos da rede de pontos focais do Ombudsman. Então, acho que é importante deixar claro também que nós temos esse mecanismo pontual também para ajudar também o setor de saúde, né, quando eles mais precisarem ali. Eu sei que muitas empresas elas têm canais diretos, né, na administração pública, mas outras, por sua vez, né, são pequenas e médias, eles não têm esse canal direto. Então, muitas vezes, o Ombudsman é importante nessa linha, né, de atendê-los até para ajudá-los, qual que seria o contato melhor, né? Como que resolve essa situação aqui. Para isso nós temos esse mecanismo. Então, assim, eu fico aqui por agora, eu fico à disposição aqui para um debate a seguir. Abraço. Obrigado, Márcio. Bom, o que nós vamos fazer? Virgínia, obviamente eu quero ouvir do lado privado a sua experiência já com a indústria farmacêutica. Você vem acompanhando os investimentos, né, dessa indústria.
criar um parque sólido e a gente se viu, né, de calça curta agora nessa situação. Por quê, né, Virgínia? O que você pode falar? Olha, onde a gente talvez onde nós deveríamos mirar daqui para frente? Nós estamos com 2 órgãos públicos que disseram que estão fazendo nesse momento, né? E na sua opinião, vendo da ótica do setor privado, o que você enxerga nesse processo, né? Quais são as oportunidades? O que a gente tem de melhor, talvez, para oferecer? Como é o que você diria? Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos os participantes e os meus colegas aqui do webinar. Bem, eu acho que o lado positivo, se é que a gente pode falar assim, né, da pandemia, é que ela deixou muito evidente todas as vulnerabilidades do setor de saúde e a importância do Brasil ter uma política industrial, uma política de desenvolvimento e de atração de investimentos para o setor, né? Um país com uma população tão grande como a nossa e com um sistema único de saúde não pode ficar assim, né? Então, a gente tem que aproveitar que essas vulnerabilidades estão bem evidentes e levantá-las, né? E classificá-las. É por isso que nós estamos contribuindo aí com a BICIF, que conta com o apoio aí da Apex, justamente num projeto onde a gente está fazendo o mapeamento, né, dessas vulnerabilidades e classificando-as de acordo, considerando diferentes necessidades que nós temos hoje. Suprimento da cadeia nacional, a necessidade de substituição de importações, já que um dos maiores déficits da balança comercial brasileira é justamente na área de saúde, e a gente tem que resolver esse problema, o Covid mostrou isso muito claramente, né? Também a necessidade da gente reduzir os custos de saúde, né? E aumentar o grau de segurança também do SUS. A pandemia, de novo, mostrou isso, a gente não pode ficar dependente aí do fornecimento estrangeiro, a gente tem que ter em alguns setores e pontos críticos, a gente tem que ter o fornecimento local, a necessidade e, na verdade, a oportunidade que o Brasil tem também de se tornar uma plataforma de exportação nos próximos anos, né? Querendo ou não, eu já trabalho com esse setor aí há 18 anos, eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista com as nossas empresas nacionais, a gente tinha uma das empresas grandes aí exportadora, né? Hoje, passado aí vários anos, a gente já tem uma quantidade bem diferente, né? E querendo ou não, essas empresas estão aí no mercado internacional, não só exportando, mas conhecem também o regulatório de vários países aqui da América Latina e de outros países também, em outros continentes. São empresas que montaram centros de pesquisa e desenvolvimento em outros países também, então elas também estão num outro patamar, né? Elas estão muito mais preparadas também para fazer joint ventures e participarem de ecossistemas de inovação também mais robustos, né? E, por outro lado, a gente também não pode esquecer que no Brasil a gente precisa acelerar a nossa questão de inovação, né? No setor farmacêutico não tem como, né? A gente aproveitar todas essas tendências, a gente tem que acelerar isso. A grande vantagem é que também nos últimos anos o Brasil tem um bom número aí de empresas de biotecnologia, bastante inovadoras, inclusive eu já tive a oportunidade de acompanhá-las, algumas delas aí em viagens aí ao exterior, né? Então a gente está pronto, a gente também tem empresas, né, com pessoas mais jovens, pessoas que vieram de universidades e com bom potencial aí de inovação. Então o que a gente precisa fazer, sem dúvida nenhuma, é fazer o levantamento dessas prioridades, classificá-las, né, e traçar um plano de ação, né, um plano de ação que nos permita realmente, dentro das possibilidades e dentro do horizonte que a gente tem, da gente construir realmente um bom caminho para atrair esses investidores, né? Aí vai passar, sem dúvida nenhuma, por um esforço de simplificação, que os meus colegas já falaram bastante aí, que o Brasil está fazendo, né? Mas a gente também precisa fazer, eu acho que um grande esforço de transparência em termos de um cronograma de solução de gargalos, né? Gargalos sistêmicos para os investidores, né? Mostrando, olha, ainda não resolvemos isso, temos esses e esses problemas, mas vamos resolver isso até 2021. Eu acho que só isso, né, já daria uma grande estabilidade,
né? E mostraria também que o Brasil está mais preocupado realmente com o cronograma de implementação, né? Isso reduz bastante o nosso grau de incerteza perante os investidores. E, além disso, a gente vai precisar fazer um esforço de coordenação grande entre todos os stakeholders que estão aqui presentes no Brasil, né? As empresas nacionais, as empresas estrangeiras que estão aqui, as entidades setoriais, as startups, as universidades, as entidades de fomento mais ligadas à inovação, para todo mundo se aproximar, né? E já que a gente não tem muito o que oferecer, a gente vai fazer lá um grande plano de incentivos fiscais para novas empresas que vierem, pelo menos não isso, não nos próximos anos. Então, a gente tem que mostrar um bom cronograma de implementação de solução de gargalos, né? Um esforço que está sendo feito, um esforço de simplificação, de desburocratização, e que aqui, né, tem os stakeholders estão bem articulados, né? E são conhecidos, né? E as pessoas podem rapidamente contatá-los para resolver questões que vão aparecendo ao longo do desafio de implementação de qualquer empresa, né? Eu acho que, apesar da gente ser grande, se a gente se tornar pequeno, no sentido de todo mundo se conhecer, isso vai ajudar muito os investidores, né? E, por outro lado, eu acho que uma coisa importante também que a gente precisa fazer é valorizar também as empresas que estão aqui, né? E que investiram aqui, né, também. Isso tanto em termos de empresas nacionais, das startups, como também das empresas estrangeiras, né? Então, essas empresas aí eu acho que tem que ser as primeiras a serem procuradas e a gente justamente identificar o que elas precisam e a gente tentar fortalecê-las, né? Porque, como eu disse, essas empresas cresceram bastante, eu acho que com certeza aí a gente tem várias empresas, o que a gente chama, né, de Brave High Performance Exporters aqui no Brasil, então a gente também tem que privilegiar essas empresas, né? Que mesmo apesar de todas as burocracias do Brasil, de todas as dificuldades, e no setor farmacêutico, para exportar qualquer investimento, né? A gente demora aí pelo menos 2 anos, né, para entrar num determinado mercado, até para ter todo o regulatório aprovado, etc. E tal. Então, a gente precisa realmente também reconhecer essas empresas, né, e ver que, apesar de todas as dificuldades, elas estão vencendo. Então, isso mostra também a determinação e a estruturação delas para essa questão da exportação, né, também. E não só a exportação, mas a internacionalização como um todo, né, porque muitas delas também têm feito projetos de inovação em outros países, né. E com essa articulação e essa coordenação, eu acho que a gente vai começar a criar também as possibilidades, oportunidades de cooperação e de inovação em alto nível de hierarquia dentro da cadeia de saúde, né? O que eu quero dizer com isso é que vão estar envolvidos vários stakeholders, né? A empresa nacional, de repente a empresa estrangeira, startups, a universidade, incubadoras, entidades de fomento. Eu acho que quanto mais desse tipo de projeto a gente conseguir fazer em alto nível de hierarquia, significa que a gente vai conseguir atender mais necessidades nossas, né? O suprimento da cadeia nacional, mais inovação, tornar o Brasil uma plataforma de exportação, reduzir o déficit da balança comercial, substituir importações quando for o caso, né? E criar um ambiente estável e mais coeso para o investidor estrangeiro, né, que ainda não está aqui também. Maravilha, obrigado. Virginia, já veio um monte de coisa na minha cabeça, né? Nós discutimos previamente esse tema, que é bastante extenso, mas para falar de atração de investimento, eu vejo que um ponto crucial aqui, além de conhecer os stakeholders, de ter esse cronograma de mobilização, de ações, de cumprimento de prazo, de alterações de normas, enfim, seja lá o que for, né? Esse cronograma para trazer a transparência que você disse, que é fundamental, e aproximar os envolvidos nesse processo, para que nós não tenhamos, para que se alinhe, né? Quais são os objetivos, etc., do país. Eu fico pensando aqui, a gente falou anteriormente, acho que o básico, antes de tudo, o Márcio citou ali, talvez a gente não falou muito pouco do custo Brasil, né? Eu não quero entrar exatamente, aprofundar nesse tema, mas eu queria ouvir um pouco, senhores, assim, que o Cecioso disparou aqui, aquele tal do gatilho aqui, que não é que ele falou, indústria 4.0, eu falei, mas espera aí, né?
Tivemos uma pesquisa recente que a energia elétrica no Brasil quase impossibilita trazer a indústria para cá, 4.0, por conta da sensibilidade desses equipamentos novos e tal. A indústria farmacêutica de ponta de saúde, biotecnologia, diagnóstico, etc., elas usam o tempo todo material que são sensíveis, né, à variação de energia, etc. Isso é um prejuízo enorme, né? Com relação às normas, eu acredito que a gente avançou muito com a Anvisa, regulatório, que é importantíssimo para esse setor. Nos tornamos atraentes. Mas falando um pouco de custo Brasil, né? Você acha que a gente está preparado para isso? Você falou de indústria 4.0, para receber esse investidor? A gente vai entrar agora na segunda parte, né? A primeira eu queria ouvi-los e saber como é que estão se movimentando, e a opinião agora a Virginia trouxe. A segunda é como é que eu trago esse investidor? Como é que eu faço que aquele investidor que a Virginia citou, que já está aqui no Brasil, a reinvestir aqui, a colocar dinheiro em inovação, né? Ou ampliar o parque dele de produção aqui. Então, como é que a gente faz isso se nós estamos no ranking, o Márcio acabou de citar, talvez eu seja o 100º, sei lá que posição, no Doing Business. Eu vou olhar aqui enquanto estiverem falando, mas acho que é 140, não sei, agora não estou lembrado. Mas é uma posição muito ruim, né? Cecioso, eu queria ouvir qual que é a sua perspectiva em relação a isso. Eu ia até fazer um comentário até sobre a fala da Virginia, né? Pegar o gancho sobre isso, né? Que quando você pensa numa retomada, a gente não parte do paradigma anterior. Eu acho que isso é uma questão que a pandemia impôs ao mundo inteiro. A gente não parte do mesmo paradigma pré-pandemia. Tá? A pandemia, ela expôs uma série de gargalos. Né? A Virginia foi muito assertiva nesse ponto. Ela expôs determinados pontos que o Brasil precisa resolver. No entanto, quando eu falo de indústria 4.0, né, eu preciso sim de energia, mas eu preciso também de conexão. Né? E se for comparar, eu acho que vamos falar das mazelas e das coisas boas que a gente viu nessa história toda. Mas eu acho que em termos de conexão, tá, o Brasil ele passou bem por essa pandemia. Tá? Comparado com outros países da América Latina, você pega os relatórios, você vai ver que em termos de conexão, estabilidade da banda, né, com uma série de instituições passando a se virtualizar, né, as reuniões são todas virtuais agora, e esse é o novo normal. Né? Então, a gente parte de um paradigma diferente. Né? Então, você parte de um paradigma, por exemplo, de telemedicina, né? que era um paradigma que o Brasil estava muito defasado, está muito atrasado nesse ponto. Mas agora não tem mais volta. Esse paradigma mudou. Né? Então, você tem uma questão também, as formas de trabalho. As formas de trabalho do Brasil vão mudar. Né? E aí, quando eu falo em formas de trabalho e elas vão mudar, isso pode dar muita competitividade para o Brasil. Isso é uma oportunidade, porque a forma de trabalhar vai mudar. Né? E eu fico muito satisfeito de ver o Márcio falar em simplificação de ambiente de negócios, porque isso é um calcanhar de Aquiles do Brasil. Porque ainda que ele precise investir um pouco mais, porque a nossa energia não tem a qualidade que deveria ter, o ambiente de negócios, ele muitas vezes ele é uma equação-chave. Né? E essa parte a gente precisa resolver para começar a equiparar. Eu lembro de um relato de um empresário que estava competindo com uma empresa alemã, e ele mencionava que ele tinha 8 pessoas a mais na empresa brasileira para pagar imposto do que o alemão, no mesmo setor. Então, isso tudo no fim do dia é competitividade. Quando o Márcio fala em simplificação, em ambiente de negócio, isso é tão importante para o Brasil quanto a questão da energia, minha opinião. Tá? Então, para fechar a minha contribuição, eu tenho aqui um novo normal, que vamos trabalhar com outras tecnologias de outra forma. Então, partimos de um paradigma diferente. A simplificação, a gente precisa realmente ter uma simplificação, nosso ambiente de negócio precisa melhorar. E o terceiro, a gente precisa de investimentos em infraestrutura. Porque se a gente tiver, de fato, uma adoção maciça de indústria 4.0 no Brasil, eu tenho dúvidas se a nossa rede aguenta, tá? A ampliação. Vamos supor que o Brasil passasse a crescer a 2 dígitos. Né? Vamos passar uma situação hipotética, claro. Né? Crescendo a 2 dígitos, investindo pesado em indústria 4.0. Nosso consumo de energia vai estourar. Né? Todos os equipamentos hoje, você tem uma briga entre
trazer o que é mais moderno e, ao mesmo tempo, poupar energia. Então, você está todo participando dos projetos de P&D. Então, mas a gente tem uma questão de infraestrutura que ela é grave no Brasil, né? E a energia é uma delas, e aí não é só preço, não é só tributo, é estabilidade da energia. Né? Não se trata simplesmente de ser caro ou ser barato, porque ser caro ou ser barato você precifica, e competitivo ou não é a próxima pergunta, mas quando você não tem a estabilidade, você torna inviável o negócio. Né? O novo normal, eu acho que essa é uma questão que está sendo muito pouco falada, isso que você trouxe, Norberto, a questão da energia. Esse novo normal, ele vai nos impor se debruçar sobre a questão da energia de uma forma muito mais assertiva, porque a gente vai impedir o desenvolvimento tecnológico nacional se a gente não tiver esse investimento necessário em energia. Então, eu conheço unidades que têm quase uma PCH própria, né? Uma pequena central hidrelétrica própria, porque o setup da máquina e o próprio oscilação da energia pode queimar um equipamento que custa alguns milhões de dólares. Então, minha opinião, assim, essa questão, esse gargalo brasileiro da energia, ele é fundamental para ser resolvido, principalmente por um novo paradigma que se impõe. Mas eu acho que o que a Virginia citou anteriormente, esse cronograma, que seja o problema, seja esse, e tem vários outros, né? Mas o cronograma, e mostrar para o investidor que existe um plano contingencial, um plano para que reverta esse processo, ele é fundamental, né? O que eu sinto é que, quando a gente entra aqui, o investidor quase navega no escuro, a gente precisava desse cronograma. Bom, esse é um problema, né? Agora, como é que vocês, em geral, aqui os três, né, imaginam como é que a gente venderia o Brasil? A Apex tem uma iniciativa, não sei se a maioria conhece, mas tem um site lá, investembrasil.com.br. E ali mostra PIB, enfim, população, renda per capita, etc., e o que cada setor tem de mais atraente. Né? E tem um lá específico de health, de saúde. Bom, eu acho que um caminho, como a Virginia mencionou, talvez seria esse daí de apresentar o cronograma para o investidor. Né? Segundo, como é que vocês acham que, talvez por parte do governo, né, o que vocês poderiam oferecer de segurança para ele, jurídica? Eu também acho, tem um outro exercício, eu já botando minha opinião aqui, mas falando, que o investidor brasileiro pouco investe aqui, né, em saúde. Como é que a gente estimula também o investidor, o brasileiro, a botar recurso aqui para o investidor estrangeiro falar, opa, é lá mesmo que eu vou juntar e colocar o meu recurso? Então, Norberto, se você me permite aqui, eu acho assim, que tudo que você falou aí e que os nossos colegas, o Rodrigo e a própria Virginia falaram, tudo, na verdade, infelizmente, cai na questão do próprio Pulse Brasil, né? Eu não vou me ater aqui a essa questão do Pulse Brasil, mas, assim, é uma conjunção de fatores. Então, você tem desde questões de logística e infraestrutura, você tem as questões tributárias e trabalhistas que têm que ser melhoradas, você tem a questão regulatória, aí sim eu entro no ponto que nós estamos trabalhando na Camex. Então, assim, tem todas essas questões que elas têm que ser levadas em conta e realmente têm que ser trabalhadas em conjunto, e eu concordo também com a Virginia quando ela diz com a questão do cronograma, porque eu acho que o governo e nós da Camex temos essa obrigação de dar satisfação para a sociedade do que nós estamos fazendo, sabe? Então, assim, o que hoje, no nosso microcosmo, né, porque o governo é enorme, então tem várias ações hoje no governo. Então, o que nós estamos fazendo dentro da Camex é o seguinte, no próprio Comitê Nacional de Investimentos hoje, uma vez aprovado o programa de trabalho, o que nós queremos é dar transparência ao programa de trabalho com cronogramas de implementação, inclusive da própria agenda regulatória. Então, isso para mim, que é um dos pilares lá do programa, que é o que a gente chama de transparência e governança, isso para mim é uma das questões essenciais do programa, porque sem isso nós não conseguimos implementar nada, porque muda governo, entra governo, e aquele negócio você começa e não termina nada, entendeu? Então, a ideia aqui é realmente nós nos comprometemos com a sociedade, darmos transparência. Eu acho que transparência está alinhado com as melhores práticas internacionais. Quando você fala de coerência regulatória, transparência, né? Então, tudo isso, nós dentro da Camex, do Ministério da Economia, estamos tentando implementar e vamos conseguir implementar. Então, vocês podem, assim, aqui há um comprometimento nosso no que diz respeito ao nosso trabalho, de ter, sim, dar transparência, tá? E estabelecer cronogramas para implementação. A agenda em si, eu posso citar o exemplo da agenda,
né? A agenda que a gente quer é que ela seja um biênio, né? 2020 e 2021. Então, nós iremos trabalhar nesses próximos, até dezembro de 2021, para implementar essa agenda, né, regulatória no âmbito dos órgãos. Então, assim, claro que não existe melhor dos mundos. A gente tem um cronograma, a gente vai tentar forçar com que a coisa avance. Muitas vezes a gente consegue implementar 80, 90, porque o governo não é tão simples assim. Quem trabalha na máquina do governo conhece, né? Nós temos diversos órgãos, né? Inúmeras ramificações e inúmeras articulações que nós temos que fazer. Mas do nosso lado aqui na Camex, o comprometimento, só para deixar claro isso, eu acho que eu gostaria de terminar minha fala, que eu sei que já são 4h50. O nosso comprometimento é justamente nessa linha, sabe? De, primeiro, nos colocar à disposição de vocês para ouvir o setor de saúde, que eu acho que isso, sem ouvir o setor privado, não adianta nada. Nós temos também o comprometimento com transparência, que eu acho que isso faz todo sentido, com transparência e com governança, então estabelecendo cronograma e prazos de entrega, tá, do nosso projeto de trabalho. Isso, a área de investimentos estrangeiros está assim comprometida, tá? Então acho que esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto, que eu acho que talvez aqui para a gente depois pensar mais para frente, é, quem sabe, aproveitar o colegiado do CONINV, né, e pensar algum tipo de política pública, né, que vocês queiram levar para uma discussão mais ampla dentro do governo. Por que não, né? Então, assim, nós estaríamos também abertos para esse tipo de debate dentro do colegiado, uma vez que nós queremos também agora passar a receber o setor privado, tá bom? Eu acho que é isso. Norberto, você menciona como atrair o recurso privado, né? Uma das questões, para mim, eu falei ela no começo, né, da minha fala, é a questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que hoje é o principal fundo de fomento à ciência e tecnologia do Brasil. Como é que eu incentivo um empresário a adotar projetos de maior risco, né? Se você pega os relatórios, né, do FNDCT, você vai ver lá que em 2010 a gente chegou a liberar 341 milhões em recursos não reembolsáveis para projetos de alto risco, né? Em 2019 a gente liberou 85 milhões. Então, como é que você faz para atrair projetos de maior risco se você não tem o instrumento, né? Então, um dos pontos que eu acho que para alavancar investimento privado em projetos de maior risco, em projetos que envolvam transferências de tecnologia arrojadas, em projetos que envolvam nacionalização, você precisa de ter instrumentos adequados para isso, né? O FNDCT ele é um fundo que arrecadou 6 bilhões, né? Tem uma arrecadação média de 6 bilhões. E, no entanto, o limite de empenho é 850, 890 milhões. Então, eu tenho um fundo que arrecada 6 bi e eu só posso usar 800 milhões dele. Como é que você induz investimento privado em larga escala com esse nível de restrição? Então, quando a gente fala de agenda, eu acho que é importante a gente colocar essa agenda também a questão da fonte de recurso adequada para o desenvolvimento tecnológico no setor, né? E eu mencionei que tem um PL, que trabalha fundo financeiro e tudo mais, mas é fundamental que a gente, para atrair investimento, alavancar investimento, você precisa, alavancar envolve que você vai colocar alguma coisa, né? Ou você melhora as condições de partida, ou você também participa do risco. E eu acho que essa parte da participação do risco, o Estado está sofrendo com esse contingenciamento, né? A gente sabe a situação fiscal do Brasil, né? Ninguém está propondo uma loucura fiscal. Mas se você tem, como a Virginia falou, uma previsão de longo prazo, o mercado vai precificando e vai se adaptando às prioridades, e aí os recursos vão chegando e as coisas vão estar prontas quando o recurso estiver disponível. Acho que essa que é a questão. Como é que você trabalha a longo prazo nessas questões para conseguir aumentar o recurso alocado para a inovação? Eu acho que isso é questão central para mim, para atrair investimento no Brasil. Mas, Rodrigo, olhando atrair, parece, né, estou aqui em março também, Virginia, atrair parece que vai ser um esforço hercúleo assim agora, né? Parece que a gente tem que fazer uma movimentação de falar de custo Brasil, assusta. Até tem uma iniciativa bastante interessante do Ministério da Economia, que você me permita, Márcio, que estão negociando com o Congresso as questões de custo Brasil. Ok, um avanço excepcional, mas pode levar muito tempo. A gente não tem tanto tempo assim, ou até temos, mas como é que a gente se você acha que a gente tem condições de se articular internamente? Tem os players, temos as universidades, temos as startups, temos os investidores, tem muita gente com dinheiro no Brasil, que estão com foco em outras áreas, como o agronegócio, a construção civil, etc. Como é que faz para agora voltar? Dá para aproveitar esse momento e a gente
fazer essa provocação interna, esse estímulo interno, para aí sim, né, no segundo momento, ou junto, trazer investimento de fora? Será que o processo não está um pouco no olhar para dentro, como a Virginia disse, de que vamos investir, talvez, vamos olhar o que está aqui? Não sei. Eu fico pensando que eu acho fundamental a gente atrair investimento, mas tem queda prevista de 30% de ED no Brasil, no mundo, né, em geral. No Brasil, talvez a gente sofra até mais. Então, assim, como que a gente movimenta, né? Poder movimentar, da gente articular internamente. Eu penso alguma coisa nessa linha. Virginia. Bem, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente também tem que aproveitar que ficou todo mundo com muito... E vamos para o encerramento. A gente tem 5 minutinhos a gente fechar para não ficar um negócio maluco aí, que vão cortar a gente às 17 horas. Mas, por favor, Virginia. Então, aproveitar que todo mundo olhou, inclusive grandes bancos também olhando para o setor de saúde, todo mundo querendo investir, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar isso, mas a gente não pode esquecer do investidor estrangeiro, né? Então, nesse portal Apex, a gente tem que deixar bem claro, eu acho que esse cronograma de implementação. E eu acho que uma outra coisa que ajuda, se a gente não vai fazer lá grandes aportes de recursos, né, para atrair investidores em função da nossa situação fiscal, mas se a gente puder pelo menos dar um horizonte e tamanho das compras, né? Afinal, ok, se a gente não pode garantir as compras do SUS, né, que se a empresa investir aqui, o SUS vai comprar dela, mas pelo menos mostrar, olha, qual é o tamanho dessas compras, né? E se não for o SUS, quais são as alternativas? Eu acho que tudo isso vai ajudando muito, né? Enquanto a gente não consegue desenhar, de fato, um programa mais robusto, a gente tem que ir trabalhando com essas variáveis e tentar fortalecer também as empresas locais, né? E prepará-las para fazer mais associações, usar mais os ecossistemas de inovação aqui no Brasil também, fazer mais parceria com as universidades, né? Então, eu acho que esse é um bom início, né, para nós. Hein? Obrigado, Virginia. Tem o Rodrigo. O Regis fez uma pergunta aqui que eu acho que cabe também para a FINEP. Acho que o Ministério da Economia é um pouco mais difícil, mas ele disse assim: existe algum processo concreto de roadshow internacional para atração de investimento? Meu sonho sempre foi esse. Desde que a gente começou a trabalhar com a Apex, era falar do vender o Brasil para atrair investimento, né? Se você me permite, Norberto, rapidamente, só para explicar, antes engraçado ele ter comentado isso, porque antes da pandemia chegar, eu acho que chegou aqui, a gente teve que entrar em trabalho remoto, foi em março, mais ou menos, né? Nós estávamos nos articulando, porque o governo federal ele tem inúmeras, como é que eu posso dizer? Cada ministério, o Ministério da Infraestrutura vende o Brasil também lá fora, né? O ministro participa de eventos lá fora também, a própria PPI também. Então, a Camex começou a se organizar justamente para a gente ter um roadshow um pouco mais assim estruturado, né? Em que você teria a Camex, você teria a PPI, você teria o Minfra, tá? E quando nós começamos a vislumbrar isso, porque nós vimos que o ministro da Infraestrutura ia para um seminário, eu não sei aonde, eu acho que agora em março, né, passado, foi tudo por água abaixo, né? A coisa meio que desandou. Então, só para dizer que a questão dos roadshows está sim no nosso radar, tá bom? Só para deixar claro isso. Perfeito. Então, ótimo ter um movimento dentro do Ministério da Economia. Rodrigo. O teu microfone. Sobre o roadshow, realmente a FINEP não está participando em nenhum roadshow agora. O que a gente tem é um grupo de cooperação internacional com várias agências, né? E nesse âmbito a gente está tendo algumas cooperações com Israel, Suécia, Noruega, né? E eu acho que isso serve como prospecção, mas um roadshow mesmo estruturado, não. A gente não está acontecendo agora pela FINEP. Bom, Rodrigo, se você concorda que a gente tem que olhar para dentro e a FINEP também ajudar a investir aqui dentro, e não só lá fora. Bom, eu queria agradecer vocês, temos aí os segundos finais. A discussão é ótima, acho que minimamente até tem sugestões importantes para a Apex. Fica aqui meu agradecimento ao Ministério da Economia, a FINEP, a Virginia, a Global, por essa discussão. A gente podia ficar 2 horas aqui, é real mesmo, tem informação para caramba para tratar. Eu acho que temos que estruturar isso e eu acredito muito que a gente consegue virar o jogo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todos. Meu muito obrigado mais uma vez e conto com vocês para as discussões próximas aí que virão. Tá bom? Muito obrigado. Prazer, pessoal. Muito obrigado. Um prazer enorme. Forte abraço.